Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Epidemiologia e Odontologia Social do curso auxiliar em Saúde Bucal da Europrótese. A saúde coletiva em odontologia é uma especialidade que vai muito além do atendimento clínico. Ela tem como base o planejamento e a execução de ações que são voltadas para a promoção da saúde bucal, a prevenção de doenças, considerando que o estado de saúde de uma pessoa é influenciado por fatores biológicos, sociais, econômicos e culturais. E essa área entende que a saúde bucal do paciente é muito mais do que simplesmente tratar da boca do paciente. A saúde bucal, ela depende também do contexto social em que esse cidadão está inserido. Por isso, a saúde bucal precisa ser analisada dentro da realidade em que o indivíduo vive, seu acesso à alimentação, o acesso à educação, a renda dessa família, dessa pessoa, o acesso aos serviços de saúde e até mesmo as políticas públicas que atendem essa família e esse cidadão. Então, a visão da saúde coletiva é exatamente essa: integrar a odontologia à saúde pública do país. A saúde coletiva ela também busca unir a prática clínica à prática social, mostrando que a equipe de saúde bucal também é um agente de transformação da vida daquele paciente. Quando a equipe de saúde bucal participa de programas educativos, campanhas preventivas e da formulação de políticas públicas, os profissionais da odontologia contribuem para a melhora da qualidade de vida da população em geral, e não apenas no tratamento específico de doenças bucais já instaladas. Então, a saúde coletiva em odontologia transforma o olhar sobre a odontologia. Ela coloca o foco na prevenção, na equidade e na responsabilidade social do cuidado em saúde bucal. E agora nós vamos falar um pouco sobre a história da saúde no nosso país. Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, que foi um marco inicial na organização das políticas públicas voltadas à saúde no Brasil. E naquele momento, as ações eram muito centralizadas e o foco era principalmente no controle das doenças infecciosas, mas com pouca atenção na prevenção e pouca atenção também para a educação voltada para a saúde. E entre as décadas de 1970 e 1980, surgiu no país um movimento que mudou completamente essa visão, a saúde coletiva. E influenciada pela reforma sanitária, essa nova abordagem começou a questionar o modelo médico que era centrado só no tratamento e propôs uma visão mais ampla. E essa visão mais ampla considera os fatores sociais, econômicos e culturais como determinantes da saúde. E em 1986 ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um evento histórico. E foi ali que nasceram as bases da reforma sanitária brasileira, com a proposta de criar um sistema público, universal, gratuito e voltado à equidade. E essa conferência também lançou a ideia, que veio a se tornar realidade com a Constituição Federal de 1988, que foi a ideia do Sistema Único de Saúde, o SUS. E o SUS representou uma mudança profunda no modelo de atenção. Ele garantiu que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, incluindo a saúde bucal como parte integral da saúde geral. E em 1994, surgiu o Programa de Saúde da Família, o PSF, que reformulou o cuidado em saúde, aproximando os profissionais das comunidades e priorizando a prevenção. Poucos anos depois, no ano 2000, foram criadas as equipes de saúde bucal, ESB, e em 2001, essas equipes foram integradas ao PSF, formando o que nós conhecemos hoje como Estratégia de Saúde da Família, o ESF. E o passo seguinte veio em 2004 com a Política Nacional de Saúde Bucal, também conhecida como Programa Brasil Sorridente. E esse programa ele foi um divisor de águas. Ele ampliou o acesso aos serviços odontológicos, fortaleceu a atenção básica e garantiu a inclusão da odontologia nas políticas de saúde pública em todo o país.
As ações de saúde coletiva em odontologia são voltadas para o bem-estar de toda a comunidade e não apenas para o atendimento individual. E o foco é promover a saúde, educar, prevenir contra as doenças e garantir acesso aos cuidados odontológicos. A primeira e talvez a mais importante é a educação em saúde bucal. E por meio de palestras ou oficinas, ou mesmo visitas escolares ou ações comunitárias, é possível trabalharmos para ensinar práticas corretas de higiene bucal, de alimentação equilibrada e de autocuidado. E essas ações despertam nas pessoas a consciência de que a saúde bucal, ela depende de hábitos diários simples, mas que devem ser contínuos. E a segunda ação na saúde coletiva é a promoção de saúde bucal. A promoção da saúde bucal envolve campanhas e programas públicos, como, por exemplo, a Semana da Saúde Bucal, a escovação supervisionada, a fluoretação da água, entre outras campanhas que promovem a saúde bucal. E todas essas medidas ampliam o alcance da prevenção na população. E aí nós temos também a prevenção e vigilância, que monitoram as condições bucais da população e permitem identificar os grupos que são mais vulneráveis. Esses dados orientam o planejamento das ações e ajudam a controlar as doenças como a cárie, a doença periodontal e o câncer bucal. E além disso, a saúde coletiva atua no planejamento e na gestão das políticas públicas, participando de diagnósticos locais, levantamentos epidemiológicos e avaliações de desempenho dos serviços de saúde. E, por fim, há também as ações de reabilitação e inclusão, que buscam devolver a função e a estética da saúde bucal para as pessoas que perderam os dentes, por exemplo, garantindo qualidade de vida e reintegração social. Então, a parte da reabilitação oral e do tratamento dos pacientes que já estão comprometidos por doenças também é uma parte muito importante das ações de saúde coletiva em odontologia no nosso país. E essas ações, em conjunto, elas representam um verdadeiro propósito da saúde bucal coletiva: promover a saúde, reduzir as desigualdades e transformar a realidade das pessoas. E agora nós vamos falar de algumas características da saúde bucal coletiva, que diferenciam completamente do modelo tradicional e do atendimento individual. Então, primeiro, a saúde bucal coletiva possui uma abordagem ampliada, ou seja, ela não se limita ao tratamento curativo, mas ela trabalha com ações de prevenção em larga escala, voltadas para doenças muito comuns que atingem a população como um todo, como, por exemplo, a cárie e as doenças periodontais. E o foco deixa de ser apenas o paciente e passa a ser toda a comunidade. Então, nós observamos o contexto social, também observamos o contexto econômico e cultural para planejar as estratégias educativas e também planejar as estratégias preventivas que realmente façam sentido para aquela população. Além disso, a saúde coletiva está totalmente inserida nas políticas públicas, especialmente no Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Por meio dele, são desenvolvidos programas, campanhas e ações comunitárias que garantem o acesso aos serviços odontológicos e à educação em saúde. E outro ponto essencial é a vigilância sanitária, que assegura práticas seguras, éticas e de qualidade, tanto nos serviços de saúde quanto na formação dos profissionais. E por fim, a saúde coletiva, ela busca algo muito importante que é a autonomia do indivíduo. Mais do que simplesmente prevenir as doenças, ela também ensina as pessoas a cuidarem da própria saúde bucal, desenvolvendo responsabilidade e consciência sobre os seus hábitos diários. As políticas públicas de saúde bucal representam um conjunto de ações que são planejadas e executadas pelo Estado para garantir o direito à saúde bucal para toda a população. Essas políticas, elas não se limitam a simplesmente oferecer o atendimento odontológico, mas elas envolvem também, como já falamos anteriormente, a prevenção, a promoção e a reabilitação oral, seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde, que são universalidade,
integralidade e equidade. E o principal objetivo dessas políticas públicas de saúde bucal é de ampliar o acesso aos serviços odontológicos, especialmente nas regiões onde a população é mais carente e tem dificuldade de chegar, por exemplo, ao dentista ou por questões financeiras não tem condições de ter acesso aos serviços de odontologia. Além disso, essas políticas públicas também buscam reduzir as desigualdades sociais, garantindo que todos, independentemente da sua renda, idade ou do local que vivem, tenham condições de cuidar da saúde bucal. Então, essas políticas, elas também fortalecem a atenção básica, promovendo o trabalho das equipes de saúde bucal dentro da estratégia da saúde da família. E outro ponto importante é o incentivo à educação em saúde, com ações que são contínuas em escolas, em comunidades, em unidades básicas de saúde. Assim, é possível formar cidadãos mais conscientes sobre o autocuidado em saúde bucal. E, por fim, as políticas públicas em saúde bucal no Brasil reforçam que a odontologia, que a saúde bucal, é parte integrante da saúde integral do ser humano e que cuidar da cavidade oral, da boca, é também cuidar da autoestima, da alimentação e ter qualidade de vida. E agora nós vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde. Já comentamos diversas vezes aqui, mas agora nós vamos entender como ele funciona. O SUS foi criado em 1988, a partir da Constituição Federal, e ele representa um marco histórico na saúde pública brasileira. Antes do SUS, o acesso à saúde era muito limitado, principalmente a quem contribuía apenas com a Previdência Social. Com o SUS, o atendimento passou a ser um direito de todos e também um dever do Estado. O sistema ele foi construído sobre 3 princípios fundamentais: a universalidade, que garante o acesso para todas as pessoas; a integralidade, que assegura o cuidado completo, desde a prevenção até o tratamento e a reabilitação da saúde; e a equidade, que busca reduzir as desigualdades, oferecendo mais a quem precisa. Então, a equidade, ela trata da necessidade de cada pessoa, observando como é o estilo de vida, qual é a condição dessa pessoa. E não significa tratar todos de forma igual, mas sim tratar todos de acordo com a sua própria necessidade pessoal. Então, o SUS, ele organiza as ações de saúde em 3 níveis de atenção. A atenção primária, que é a porta de entrada, onde estão as unidades básicas de saúde e as equipes de saúde bucal. A atenção secundária, que reúne os serviços especializados. E a atenção terciária, que é voltada para os casos mais complexos, como, por exemplo, os hospitais e os centros de referência. Na odontologia, o SUS foi responsável por integrar o atendimento bucal às políticas públicas e, por meio do programa Brasil Sorridente, lançado em 2004, o SUS ampliou o acesso ao tratamento odontológico e às ações preventivas em todo o país. Então, o SUS é a base da saúde coletiva do Brasil, sendo ele um sistema que garante o direito à saúde, promove a cidadania e fortalece a odontologia como parte essencial do cuidado integral. E agora nós vamos entender a relação entre a epidemiologia e a saúde coletiva em odontologia. Essas áreas, elas caminham lado a lado e se complementam dentro da saúde pública. Enquanto a epidemiologia faz o papel de diagnosticar a realidade, ou seja, analisar as doenças e como elas se distribuem na população, também analisa quais são suas causas e quais são os grupos que são mais afetados, a saúde coletiva, ela utiliza essas informações para executar ações, para agir. Então, nós podemos dizer que a epidemiologia, ela fornece o diagnóstico da saúde bucal da população brasileira. E a saúde coletiva, ela executa o tratamento propriamente dito, por meio de ações educativas, ações preventivas e por meio de políticas públicas. Por exemplo, se os estudos epidemiológicos indicam o aumento da cárie em determinada faixa etária, cabe à saúde coletiva planejar campanhas de escovação supervisionada, também campanhas de saúde bucal, campanhas para aplicação do flúor e para orientação alimentar da população.
Então, essa relação ela é essencial para que as ações sejam baseadas em evidências e não apenas em suposições. Os dados epidemiológicos, eles servem justamente para isso. Eles são uma bússola, eles apontam onde estão os maiores problemas da saúde da população e permitem direcionar os recursos e também direcionar os esforços para onde realmente são necessários. Dessa forma, a epidemiologia e a saúde coletiva, elas formam um sistema integrado de diagnóstico e de ação. Enquanto uma observa e analisa, a outra planeja e executa, trata, transforma. E dessa forma garante que as políticas públicas de saúde bucal sejam mais eficazes e que elas busquem ali agir de forma justa e de forma sustentável. A Lei 8.080 de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, estabelece no artigo 7º, no capítulo 2, que a epidemiologia ela é um dos princípios norteadores do SUS. Isso significa que todas as ações de saúde pública devem se apoiar em dados e evidências epidemiológicas. Então, a epidemiologia ela é usada para definir as prioridades, ou seja, identificar quais problemas de saúde que a população tem e que precisam de mais atenção de acordo com cada região do país. E ela também orienta na distribuição dos recursos, garantindo que os investimentos cheguem aonde há maior necessidade. E além disso, a epidemiologia dá suporte também à orientação programática, o que quer dizer que os programas e políticas do SUS, eles são planejados com base nos indicadores de saúde, como, por exemplo, as taxas de mortalidade, prevalência de doenças por região, e também os fatores de risco da população, de acordo também com cada região, né? E, em outras palavras, o que nós estamos entendendo aqui através dessa legislação é que o SUS ele utiliza a epidemiologia como uma ferramenta de planejamento, de decisão e de gestão. Então, a epidemiologia torna o sistema mais eficiente e busca ser mais justa e baseada, claro, sempre em evidências. Já na odontologia, por exemplo, os levantamentos de epidemiologia, como por exemplo o SB Brasil, são fundamentais para identificar as principais necessidades de saúde bucal da população, de acordo com cada região, e definir as ações preventivas, educativas e de tratamento também dentro das políticas públicas, como por exemplo o Brasil Sorridente. Então, agora nós vamos falar sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, que é conhecida como Programa Brasil Sorridente. Essa política ela foi lançada em 2004 e ela representa uma das maiores conquistas da saúde pública no Brasil. É um programa que é parte integrante do SUS e tem como objetivo garantir o acesso universal, gratuito e de qualidade aos serviços odontológicos em todo o país. O Brasil Sorridente atua em 3 grandes frentes: a prevenção, promoção e a recuperação da saúde bucal. Então, entre as ações da prevenção, destacam-se, por exemplo, a fluoretação das águas e os programas de educação em saúde bucal, como, por exemplo, a escovação supervisionada nas escolas e também as campanhas de orientação sobre higiene e sobre alimentação saudável. E na área de tratamento, o programa oferece desde atendimento básico nas unidades de saúde até procedimentos especializados nos Centros de Especialidades Odontológicas, que são os CELS. Esses centros de especialidades odontológicas, eles oferecem o tratamento de canal, que é a endodontia, periodontia, cirurgias de diversas áreas da odontologia e até mesmo a reabilitação oral com próteses dentárias, como é o caso da implantodontia. E tudo isso acontece de forma gratuita no SUS. E é claro, também tem uma área muito especial dos CELS, que é o atendimento a pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiência. E o termo correto é pessoas com deficiência. Na odontologia, nós chamamos de pessoas com necessidades especiais ainda, conforme está determinado pelo Conselho Federal de Odontologia, mas o termo correto na legislação brasileira é pessoa com deficiência, apenas fazendo um parêntese aqui.
E o Brasil Sorridente também promove a ampliação da cobertura, aumentando o número de equipes de saúde bucal, as ESBs, e expandindo os centros de especialidades odontológicas, que são os CELS, em todo o território nacional. É muito importante entender sobre os centros de especialidades odontológicas, que nós veremos em outras disciplinas aqui no curso, porque eles fazem um trabalho especializado no âmbito da odontologia pública. E além disso, a Política Nacional de Saúde Bucal, ela busca integrar a odontologia com outras políticas de saúde, como, por exemplo, o Programa Saúde na Escola, e assim promove um cuidado mais integral e contínuo. Então, esse programa, ele reforça o princípio da integralidade do SUS, e isso significa olhar o paciente como um todo, e não apenas tratar uma doença bucal, mas cuidar da pessoa, do indivíduo, dentro do contexto social que ele está inserido, buscando a qualidade de vida para essa pessoa e para a população também. A equipe de saúde bucal, conhecida como ESB, é parte fundamental da Estratégia de Saúde da Família, a ESF, e tem como missão levar o cuidado odontológico integral até a comunidade. Essa equipe é composta por profissionais com papéis complementares: o cirurgião dentista, que é responsável pelo diagnóstico e tratamento, o auxiliar em saúde bucal e o técnico em saúde bucal, que acompanham e apoiam o cirurgião dentista em todas as ações clínicas e educativas, dentro do âmbito da odontologia. Há ainda os agentes comunitários de saúde, que também auxiliam nesse processo, porque eles são a ponte entre a equipe de saúde bucal e a população. Então, existem 3 tipos principais de equipe de saúde bucal. A ESB tipo 1 é formada por um dentista e por um auxiliar em saúde bucal. A ESB, a equipe de saúde bucal tipo 2, inclui também, além do dentista e além do auxiliar, inclui um técnico em saúde bucal, e assim amplia a capacidade de atendimento. E a equipe de saúde bucal tipo 3, ela atua de forma mais abrangente, então ela pode realizar ações itinerantes e especializadas conforme a demanda da comunidade. E essas equipes, elas trabalham 40 horas semanais, que é a jornada normal de trabalho. Na verdade, a jornada normal é 44, então essas equipes trabalham aproximadamente a jornada normal, e elas trabalham integradas à rotina das unidades básicas de saúde, com foco na prevenção, na promoção e na recuperação da saúde bucal. Então, elas são responsáveis por atividades clínicas, mas também por ações educativas, por campanhas, visitas domiciliares, que é muito importante e muito comum para quem atua no âmbito do setor público da odontologia, e também participação em pesquisas e auxilia nos levantamentos epidemiológicos. Isso é o caso, por exemplo, do SB Brasil 2023, que é um levantamento epidemiológico mais recente, e ele avalia a situação real da saúde bucal da população. Então, as equipes de saúde bucal são o elo que une a odontologia à saúde pública no Brasil. E assim, essa equipe ela tem um papel fundamental no sistema de saúde da odontologia brasileira, porque ela promove o cuidado e o tratamento não somente do cidadão, mas da população como um todo. Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal são instrumentos fundamentais para compreender a realidade da saúde da população e também para orientar o planejamento das políticas públicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esses levantamentos eles permitem estimar o estado atual da saúde bucal da população e também as necessidades estruturais de cuidado. E esses levantamentos, eles fornecem dados confiáveis para o desenvolvimento de programas em saúde, que são para a prevenção, para a promoção da saúde e para o tratamento, para a reabilitação da saúde. E no Brasil, o primeiro levantamento nacional, o primeiro levantamento epidemiológico, foi realizado em 1986 e marcou o início da coleta sistemática de informações sobre a saúde bucal da população. E uma década depois, em 1996,
foi feito o segundo levantamento epidemiológico, que ampliou a abrangência e também ampliou a precisão dos dados coletados. E lá por volta ali do ano 2000, surgiu o projeto SB2000, que foi considerado um divisor de águas na história da odontologia coletiva brasileira. Esse projeto ele modernizou os métodos de pesquisa e padronizou os indicadores, e assim ele permitiu comparar os resultados entre os diferentes estados, as diferentes regiões do país e também entre as diferentes faixas etárias da população, dividindo ali por grupos. E foi a partir dele que os dados epidemiológicos começaram a orientar diretamente as políticas públicas de saúde bucal no Brasil. E assim, foi dessa forma que surgiu o programa Brasil Sorridente em 2004. E para garantir a qualidade dos dados, esses levantamentos epidemiológicos, eles seguem etapas muito rigorosas. Então, a primeira etapa é a elaboração do projeto de pesquisa. Depois, nós temos a seleção amostral. Então, essa seleção é da amostra da população que será analisada e levando em consideração a localidade, né, a região e os grupos populacionais que serão analisados, daí de acordo com os critérios da pesquisa que foi definida, né? Em seguida, nós temos a calibração dos examinadores. Essa calibração dos examinadores é para assegurar que todos os examinadores do levantamento epidemiológico apliquem o mesmo critério de diagnóstico para manter o padrão na análise dos dados. Na sequência, vem a preparação operacional da pesquisa em si, a coleta dos dados, a análise dos dados e a publicação dos resultados. Então, o projeto SB Brasil é o maior levantamento epidemiológico em saúde bucal do país e é o maior também que já foi realizado aqui. Ele representa, então, um marco muito importante na odontologia coletiva. Ele foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde com o objetivo de avaliar as condições de saúde bucal da população brasileira e também fornecer os dados para a formulação e para a avaliação das políticas públicas que já estão em andamento. Então, o primeiro levantamento, o SB2000, ele tinha como meta analisar a situação da saúde bucal da população em relação aos objetivos propostos pela Organização Mundial de Saúde para o ano 2000. Mas o resultado só foi concluído em 2003, passando a ser conhecido como SB Brasil 2003, por causa dos percalços, né, dos problemas durante lá o levantamento. E aí, esse projeto ele foi fundamental para revelar as desigualdades regionais e para consolidar as bases da Política Nacional de Saúde Bucal, como é o que a gente conhece de Brasil Sorridente, né? O nome desse projeto. E o SB 2010, ele teve um papel ainda mais estratégico ali no projeto SB Brasil, e o objetivo dele foi aperfeiçoar a coleta dos dados e também aperfeiçoar a análise dos dados. E ele utilizou uma metodologia mais robusta, mais padronizada e em nível nacional. E com ele foi possível, então, comparar os resultados entre as diferentes regiões e os diferentes grupos etários do país, gerando, assim, informações que orientaram melhor a expansão, né, das políticas públicas e também a expansão das equipes de saúde bucal. E assim aumentou também a distribuição dos recursos do SUS. E, por fim, nós temos o SB 2023, que é o mais recente, e ele foi criado para atualizar o perfil epidemiológico da saúde bucal da população brasileira. Ele traz dados bem recentes sobre a cárie dentária, sobre as doenças periodontais, sobre o edentulismo, que o edentulismo é a falta de dentes, né, a ausência de dentes, e o câncer bucal. E esse projeto SB 2023, ele permitiu avaliar os avanços conquistados nos últimos anos e os desafios que ainda persistem e precisam ser vencidos na odontologia. Então, esses 3 projetos, do ano de 2003, 2010 e 2023,
Eles formam uma linha contínua de pesquisa que permite acompanhar a evolução da saúde bucal no Brasil. E assim é possível fortalecer a tomada de decisões com base nas evidências científicas, garantindo que as políticas públicas sejam mais justas, mais eficientes e, claro, voltadas, direcionadas para a realidade da população. Os índices epidemiológicos, COD e CPOD, são ferramentas fundamentais para medir o impacto da cárie dentária em uma população. Eles permitem comparar diferentes grupos e avaliar a eficácia das ações preventivas e também acompanhar a evolução da saúde bucal ao longo do tempo e também a evolução da cárie, caso ela aumente ou ela diminua na população. Então, o índice COD é indicado para dentes decíduos, para dentes de leite, dente das crianças. Ele indica a quantidade de dentes que já foram atingidos pela cárie, que já foram extraídos ou que foram restaurados. Então, a sigla significa, vamos lá, a letra C para dentes cariados, a letra E para dentes extraídos ou indicações para extração, para exodontia, a letra O para dentes obturados, que na verdade são dentes restaurados, né? E esse índice é usado principalmente em crianças até 5 anos. E quanto maior o valor, maior é a experiência de cárie, maior a existência de cárie nessa fase. Já o índice CPOD, que é muito comum, vocês talvez tenham ouvido já, ele se refere aos dentes permanentes e seguem a mesma lógica. A letra C indica dentes cariados. A letra P representa dentes perdidos por cárie. A letra O indica dentes obturados, ou seja, dentes que já foram tratados, dentes restaurados. E esse índice é utilizado para crianças a partir de 12 anos, adolescentes e adultos, e serve como um importante indicador de comparação entre as regiões e os períodos. Então, guardem bem esse nome na mente de vocês: os índices epidemiológicos CEOD e CPOD. Tanto o CEOD quanto o CPOD ajudam a avaliar o impacto das políticas públicas de saúde bucal no Brasil, e como, por exemplo, o Brasil Sorridente e os programas escolares de prevenção. Então, esses índices eles são fundamentais para saber como que está a saúde bucal da população do Brasil e o índice de cárie, que é a doença mais prevalente aqui no nosso país. E nós temos um outro índice que tem um nome bem peculiar, o índice PUFA. É um instrumento complementar aos índices CPOD e CEOD e tem como objetivo avaliar as consequências clínicas da cárie não tratada. Enquanto o CPOD mostra a experiência geral da cárie, o índice PUFA ele revela o quanto essa cárie já evoluiu e afetou os tecidos mais profundos da cavidade oral. Isso, claro, causando dor, infecção e inflamação. Então, as letras do índice representam os principais estágios de complicações. Por exemplo, a letra P, ou P se for a letra P maiúscula, muito importante. A letra P maiúscula é para dentes permanentes. A letra P minúscula significa que a dentição é decídua, dentes de leite, tá? Então, a letra P, ela indica envolvimento pulpar, ou seja, quando a cárie já atingiu a polpa do dente, causando dor intensa. A letra U, seja U maiúsculo para dentição decídua, dentição permanente, e U minúsculo para dentição decídua, para os dentes de leite, ela representa ulceração, que ocorre quando fragmentos de dentes destruídos lesionam a mucosa bucal. A letra F, lembrando que a letra F maiúscula é para dentes permanentes, e a letra F minúscula é para dentes decíduos, dentes de leite, indica a presença de fístula, um canal de drenagem do pus causado pela infecção. Então, F significa fístula, que é um canal de drenagem do pus que é causado por infecção no local. E a letra A, ela representa abscesso, quando há o acúmulo de pus nos tecidos próximos à raiz do dente, que forma aquela bolinha de pus bem próximo na gengiva ali, bem próximo da raiz.
E além da cárie, os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal também avaliam outros aspectos fundamentais, como, por exemplo, a condição do periodonto e a oclusão dentária. A condição periodontal é avaliada principalmente por dois índices, o CPI e o PIP. O índice periodontal comunitário é o CPI e mede a saúde das gengivas e do periodonto, observando a presença de sangramento, cálculo e de bolsas periodontais. Esse índice é essencial para identificar o nível de inflamação gengival e o risco de progressão para a doença periodontal. Já o índice de perda de inserção periodontal, o PIP, ele vai além, ele mede o quanto a estrutura de suporte do dente já foi comprometida, indicando a gravidade da destruição óssea e da perda de inserção. E então, o CPI, ele mostra a presença de sinais clínicos iniciais e o PIP, ele revela o dano acumulado ao longo do tempo. Outro aspecto muito importante é a oclusão dentária, que é avaliada pelo Índice de Estética Dental, que é o DAI, criado pela Organização Mundial de Saúde. Esse índice ele combina várias medidas para avaliar como que ocorre a má oclusão e como ela interfere na estética e na função mastigatória. Esse índice ele considera 3 dimensões principais: a dentição, que analisa o número e o estado dos dentes; o espaço, que observa o apinhamento, né, e os diastemas. Apinhamento é quando, falando de uma maneira assim bem grosseira, mas é quando um dente fica sobre o outro, ficam encavalados. E os diastemas são aquele espaço que acontece entre os centrais, então aquele espacinho que fica entre os dentes da frente. E a oclusão propriamente dita também é avaliada. A oclusão é a mordida, né? O ponto de contato entre os dentes. É aquela mordida certinha, ou a maloclusão é aquela mordida errada. Então, esse índice ele avalia tudo isso, avalia a relação entre os arcos dentários, né? Os pontos de contato. Esses índices eles são fundamentais porque eles ajudam a compreender não apenas a presença da doença, mas também o seu impacto funcional e estético na cavidade oral do paciente. Então, essas informações elas são indispensáveis para planejar as ações preventivas e também as ações reabilitadoras dentro do âmbito da saúde bucal coletiva. Então, além dos índices de cárie, o SB Brasil 2023 também avaliou uma série de outras condições clínicas que ajudam a compreender o panorama completo da saúde bucal da população brasileira. E uma delas é o traumatismo dentário, que é classificado numa pontuação de 0 a 9, conforme a gravidade do quadro. Então, ele vai desde a ausência do trauma, ou seja, quando não existe o trauma, que é o 0, até a perda total ou a perda dentária por trauma, que é o número 9. Então, nesse processo, ele passa por fraturas em esmalte, fraturas na dentina e até mesmo o envolvimento pulpar. Lembrando que a escala é de 0 a 9 conforme a gravidade. E esses dados eles são fundamentais para entender a frequência e as causas dos acidentes dentários que geralmente afetam crianças e adolescentes. E outro aspecto importante é o edentulismo, que significa a perda parcial ou a perda total dos dentes. E esse índice ele reflete as condições acumuladas ao longo da vida. E embora as taxas estejam diminuindo, ainda há alta prevalência entre os idosos no Brasil, principalmente nas regiões com menor acesso à atenção odontológica. E também o levantamento ele avalia o uso da necessidade e da necessidade das próteses dentárias. Ele verifica se a população faz o uso de próteses totais ou próteses parciais e também se há demanda para mais próteses, né, para a realização da reabilitação oral. Como que está o índice na população, ou seja, os pacientes que já fazem uso de próteses totais, de próteses parciais e também a demanda por novas próteses. E essas informações elas são essenciais para planejar as ações do SUS, especialmente em unidades que ofertam a prótese dentária dentro da atenção básica. E aí, lembrando que nós temos os CELS, que são os Centros de Especialidades Odontológicas, que são voltados para essa finalidade, né? Que justamente trabalham com essa reabilitação oral, inclusive com o fornecimento das próteses dentárias.
E o SB Brasil, de 2023, ele também analisou a fluorose dentária, que é conhecida pelo excesso de exposição ao flúor durante a formação dentária. Ela é monitorada também por esse levantamento epidemiológico. E ela é avaliada pela escala DIN, que classifica desde esmaltes normais até casos mais severos com alteração estética. E o estudo ainda inclui também a maloclusão, que é medida pelo Índice de Estética Dental, DAI. E ele analisa o desalinhamento e o apinhamento e o impacto visual também da posição dos dentes. Então, a maloclusão é quando ocorre quando o contato oclusal, quando a mordida, ela está incorreta, desalinhada, ou quando ocorre o apinhamento, né, que é assim de uma maneira vulgar, eu posso dizer que seria o encavalamento dos dentes. Então, isso pode gerar um transtorno, um desconforto no paciente. Mas não se preocupem se vocês não entenderem algum termo, porque nós veremos nas diversas disciplinas do curso, vamos repetir várias vezes os termos para que vocês possam compreender. Então, por fim, o SB Brasil 2023 também observou as lesões da mucosa bucal, importantes para o rastreamento de condições potencialmente malignas para o diagnóstico precoce do câncer bucal. Essas avaliações elas permitem uma visão mais integral da saúde bucal no Brasil, indo além da cárie, né? Mostrando os hábitos dos brasileiros, assim como também os traumas, o envelhecimento e os fatores sociais que interferem na qualidade de vida da população. Então, para encerrarmos a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos resultados que foram apresentados pelo levantamento epidemiológico do SB Brasil 2023. E esse levantamento ele confirma alguns avanços importantes e algumas alterações na saúde bucal da população brasileira. Então, na dentição decídua, que são os dentes de leite, houve uma leve melhora. O índice CEOD, que é o índice de dentes decíduos, ele caiu de 2,80 para 2,14. Então, embora essa redução seja discreta, ela demonstra que as ações preventivas vêm surtindo efeito, especialmente nas regiões com melhor cobertura de atenção básica. Já na idade de referência, que é a idade dos 12 anos, o índice CPOD, lembrando que o CEOD ele é para dentição decídua, que são os dentes de leite. O CPOD ele é para dentição permanente. Então, aos 12 anos, o índice CPOD ele caiu de 2,07 para 1,67. Isso representa uma melhoria significativa e, claro, significa que as crianças estão tendo mais acesso aos serviços de saúde bucal. E também, entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o índice também apresentou uma queda. Ele caiu de 4,25 para 3,41, mostrando que as estratégias educativas e o acesso aos serviços odontológicos continuam impactando positivamente essa faixa etária. E nos adultos de 35 a 44 anos, a mudança foi expressiva. A média de dentes perdidos caiu de 7,4 para 3,4. Isso reflete não apenas o avanço da prevenção, mas também a expansão da reabilitação oral e das políticas públicas, como, por exemplo, o que nós estamos estudando, que é o Brasil Sorridente, e também que as equipes de saúde bucal estão atuando firmemente ali na atenção primária. Então, esses resultados, eles mostram que o Brasil caminha para uma melhoria contínua da saúde bucal, mas ainda existem desigualdades regionais e desigualdades socioeconômicas que precisam ser enfrentadas. Então, a seguir, veremos os resultados de alguns outros fatores analisados. Então, entre os idosos brasileiros, a perda dentária continua sendo um dos grandes desafios da odontologia pública. Apesar da redução do índice CPOD, que é da cárie referente à dentição permanente, caiu de 27,13 para 23,55, o país ainda tem um problema sério, que é a prevalência do edentulismo,
O edentulismo é a perda parcial ou perda total dos dentes, e o índice de perda dos dentes está superior à média mundial. Isso significa que aqui no Brasil a perda dos dentes é maior do que a média mundial. Isso também evidencia que há muitas desigualdades históricas e desigualdades com relação ao acesso da reabilitação oral nos idosos. Nas condições periodontais, o estudo reforça, que é o nosso levantamento epidemiológico, ele reforça que as doenças gengivais elas se agravam com a idade, sendo mais comuns em adultos e idosos. E também nós verificamos a oclusopatia, que ela está muito grave. Ela apresenta um índice alto nas crianças com 12 anos. Isso significa que é necessário ter atenção redobrada ali no tratamento ortodôntico e precoce no SUS. E esse comparativo foi feito de 2010 para cá, considerando o período de 2010 até 2023. Então, o problema na oclusão, ele necessita de tratamento ortodôntico, de foco no tratamento ortodôntico no SUS para os adolescentes e para as crianças ali a partir dos 12 anos. E outro ponto de destaque desse levantamento epidemiológico é a avaliação da mucosa oral, que trouxe dados muito importantes sobre o câncer bucal e sobre as lesões potencialmente malignas. Essas lesões elas aparecem com maior frequência nas regiões sul e sudeste do país, principalmente em homens adultos e homens idosos, que são expostos a fatores de risco, como por exemplo o tabaco, o álcool e a radiação solar. Outros fatores incluem má higiene oral, dieta inadequada e o uso de próteses mal ajustadas, e também pela infecção do HPV. E isso significa que esses itens eles podem causar sim o câncer bucal. E é muito importante que haja políticas públicas para conscientizar a população com relação a esse risco. Então, esse relatório ele enfatiza a importância de fortalecer o rastreamento e o exame clínico da mucosa oral nas unidades básicas de saúde. E também enfatiza que é necessário ter estratégias de saúde bucal e de diagnóstico precoce para redução da mortalidade por câncer bucal. Então, pessoal, a nossa aula de epidemiologia encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido absorver bastante conhecimento. Então, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima disciplina.